Centro, a sua dose diária que ajuda na imunidade, energia e disposição. Que nós reservamos e separamos para, como igreja, adorar ao Senhor. Hoje, de um modo diferente, enquanto estamos na bandeira roxa com as nossas autoridades aqui em Nova Friburgo, vocês adorando na casa de vocês e nós aqui na casa do Senhor, no templo, na igreja. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Todo ser que respira, a palavra do Senhor nos convida. Todo ser que respira, louve ao Senhor. O Salmo 150 vai nos fazer esse convite nesta noite, né? A palavra do Senhor nos convida a adorá-lo, a bendizer o seu santo nome. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, na obra do seu poder, em todo lugar louve ao Senhor. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Esse é o convite da palavra do Senhor para nós também nesta noite. Respirar, né? Tem sido o tema dos nossos dias. Quantas pessoas estão com dificuldade de respirar? A palavra diz: você respira? Você ainda está respirando? Então, louve o nome do Senhor. Vamos adorar ao nosso Deus. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Entregue o seu coração ao Senhor nesta noite, em plena adoração ao Senhor. Juntos. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem,
como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem para adorar, vem diante do Pai, vem. Aleluia. Nós estamos na presença de um Deus que reina sobre as nossas vidas. E esse é o desejo que nós devemos ter em nosso coração. Pedir ao Senhor que reine a cada dia em nossas vidas. Vamos cantar ao Senhor. Sobre toda a terra Ele é o Rei. Sobre toda a terra Tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Tudo que pensamos, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, Com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra Tu és o Rei. Sobre toda a terra Tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. com teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o que pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Espírito, Espírito, encha minha vida. Espírito, Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder,
eu quero ser. Espírito, enche meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Aleluia. Abre agora seu inário, no hino número 26. Nós vamos cantar Quão Grande é o Nosso Deus, que um dia nós temos a certeza que cantaremos isso na presença dEle, porque somos lavados por Ele, somos salvos por Ele, porque Ele fez isso por nós na cruz. Então vamos cantar aqui, já ensaiando para cantar diante dEle nos ares. Para todo lado que a gente olha, a gente contempla a glória de Deus nas suas obras, na cruz, o seu amor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo na tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, Grandioso és tu, grandioso és tu.
Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos olhar agora para a cruz. Quando percebo que a cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado. A libertei do sangue padecido. Canta o Senhor! Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abriu as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, e então cantar, eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Nós louvamos ao Senhor porque Ele é digno, digno de toda a honra, de toda a glória. Porque Ele morreu na cruz por nós e nós temos o dever de adorar, de louvar a Ele. Nós fomos criados para isso, né? O fim principal do homem é louvar ao Senhor, é adorar ao Senhor. E o Senhor, Ele deseja de nós um coração sincero, uma adoração genuína, verdadeira. Que a gente esteja nesse momento fazendo isso, declarando santo, 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 santo. Quando Deus usa essa 3 vezes a mesma palavra, Ele quer dizer que Ele é santo de uma forma totalmente santo, 100% santo, né? De uma forma que a gente não consegue entender. E nós como pecadores não temos merecimento nenhum em adorar o Senhor. A gente deve fazer isso porque Ele fez com que a gente, mesmo sem merecer, pudéssemos estar aqui para adorar, para louvar o nome dEle, e que a gente esteja fazendo isso de todo o coração, porque isso é o que o Senhor Jesus merece. Em Apocalipse, nós lemos no capítulo 4, diz assim: os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando, versículo 8 eu estou lendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus e Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E se uniram a Ele os seres viventes, dando glória e ações de graças, dizendo: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso,
de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, tudo veio a existir e foram criados. Depois ele continua dizendo no versículo de número 9, entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, o Senhor os constituiu reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Versículo de número 12. Declara: proclamando em grande voz, todos adoravam, digno ao Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a glória e a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. Canção de Apocalipse. O Senhor Jesus é digno, adore o Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nome de Jesus, nome sobre todo nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
adorarei. Como é maravilhoso ouvir o nome de Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Jesus voltará com a criação. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir em glória. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós vamos ter agora um momento de oração. João Guilherme depois estará orando para a gente, falando com Deus em oração. Nós vamos buscar o Senhor agora, adorando aquele que é fôlego de vida. Quantos estão agora buscando um fôlego de vida? Mas Jesus é esse fôlego de vida em toda e qualquer situação e circunstância. É o nosso momento de orar, é o nosso momento de buscar a Deus. Como Pai, nos encontrar diante dEle como filhos amados, para buscá-lo, para adorá-lo, na dependência dEle, como filhos que dependem do Pai. Vamos lembrar dos nossos irmãos que estão enfermos. Temos vários irmãos em nossa igreja que estão até hospitalizados. Vamos buscar a Deus, vamos clamar ao Senhor por eles. Teremos um momento de oração silenciosa. E esse momento será quebrado depois pelo João Guilherme, que estará orando, falando com o Pai, entregando tudo diante do Senhor, na dependência do nosso Deus. E também desejamos agora ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz, a falar conosco, Jesus falando conosco, palavra de desafio para a nossa vida. Feche os seus olhos, irmãos. Se você quiser também, pode ficar com os seus olhos abertos. Não é obrigatório fechar os seus olhos, mas é importante você se ligar a Deus. A gente tem esse costume de fechar os olhos para a gente poder se desligar das coisas ao nosso redor, né? Ajuda a gente a fazer isso. Mas o importante é estar diante do Pai em oração. Fale com Deus em oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais essa noite, Pai, mais esse dia que o Senhor nos deu, mais esse momento de cultuar o Senhor, Pai.
Te agradecemos, ó Pai, porque nós temos de tudo, Pai, não nos falta nada, Pai. E te pedimos, ó Pai, a Tua provisão sobre a vida de cada um que está vendo esse culto, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, guardando a família, Pai, aquelas pessoas enlutadas, que o Senhor vá de encontro a elas, ó Pai, e que o Senhor esteja abençoando a elas, ó Pai, e as ajudando, Pai, diante da situação que estão passando, Pai. Guarda, Pai, a vida de cada um, ó Pai. Abençoe, ó Pai, o pessoal aqui do culto, ó Pai, para que nós possamos ter esse culto enquanto precisarmos, ó Pai, que estivermos nessa situação. Guarda, ó Pai, a nossa cidade também, Senhor, para que passemos por essa situação da melhor forma possível. Isso que eu te pedimos, em nome de Jesus, amém. Te convido, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 14. Estamos aprendendo com Jesus. E Jesus sempre faz comparações muito práticas, né? Para nos ensinar realidades espirituais. Eu acho muito interessante esse modo de Jesus nos ensinar através de parábolas, através de comparações. E hoje ele vai nos falar a respeito do que é seguir a Ele. O que é seguir a Jesus? É fácil seguir a Jesus? É algo confortável seguir a Jesus? Ele vai nos falar sobre essa questão. Abra sua Bíblia, Lucas 14, a partir do versículo de número 25 ao versículo 33. Lucas, Evangelho de Lucas 14, do versículo 25 ao versículo 33. Vamos orar. Pai, muito bom estar aqui com o Senhor, sabendo que os nossos irmãos estão também conosco, te adorando nesta noite. Obrigado por esses recursos que nós temos hoje, nesse tempo, porque o Senhor providencia tudo. E temos o recurso da gente estar aqui, num pequeno grupo reduzido, com mais cuidado, mas os irmãos estarem na Tua presença com a gente, na casa deles, na segurança do lar deles, mas todos nós estamos, Pai, na Tua presença agora, e queremos ouvir Tua voz. Já te adoramos, Tu és digno, Jesus, que virá para buscar a Sua igreja, mas nós queremos até esse dia ouvir a Tua voz e andar de acordo com a Tua palavra. Queremos conhecer a Tua palavra, Pai, e sermos guiados, Jesus, pelos Teus mandamentos, pelos Teus ensinos, pelos Teus preceitos, Jesus, porque o Senhor é o nosso Rei. Fala conosco nesta noite, Jesus, através da Tua palavra. Espírito Santo, usa a minha mente, a minha boca, e também, Senhor, a mente e o ouvido dos irmãos, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor a falar conosco, a nos ensinar, em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém, Senhor, amém. Grandes multidões o acompanhavam Jesus, e voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, e não aborrece o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, fazer uma obra, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem, zombem dele, dizendo: esse homem
começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, ele envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Palavra dura de Jesus. Palavra de realidade. Talvez, por causa desta palavra, o nosso testemunho de igreja nos nossos dias tenha sido tão fraco e tão, às vezes até mesmo, vergonhoso. Às vezes nós vemos acontecer no meio da igreja coisas que a gente não consegue entender. Justamente por esse fato que Jesus coloca aqui. Hoje, as pessoas são chamadas de multidões que andam para ouvir a voz de Jesus. E é necessário a gente fazer essa distinção. E essa distinção é Deus que conhece perfeitamente. Entre, vamos colocar assim, crente, entre pessoas que frequentam uma igreja e verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Jesus sabia que aquela multidão estava acompanhando ele. Aquela multidão acompanhava. Mas ele sabia que daquela multidão, muitos poderiam dizer, todo mundo que via aquilo podia falar, são os seguidores de Jesus. Talvez hoje nós possamos contemplar uma multidão na igreja. Mas discípulos de Jesus é outra coisa completamente diferente. E Jesus muito bem sabia disso. Porque quando ele olha aquela multidão andando atrás dele, mas na verdade era uma multidão que não estava perdendo nada por andar atrás de Jesus. Muito pelo contrário. Eu imagino que Jesus, nos dias que ele andava aqui na terra, ele era o anúncio da rua, ele era a celebridade dos dias dele. Porque mesmo Jesus pedindo para as pessoas não falarem dos milagres que ele realizava, com certeza a fama, e a Bíblia fala isso, a fama de Jesus, a Bíblia fala essa realidade a respeito de Jesus no início do seu ministério. A fama dele crescia e todo mundo queria lá ver, ninguém tinha televisão, ninguém tinha celular, ou você ia lá ao encontro dele para ouvi-lo, ou não tinha jeito, não tinha revista, não tinha jornal, não tinha nada. Então isso gerou uma multidão que queria andar atrás dele para ouvir o que ele tinha para falar. Mas a maioria estava ali porque o pessoal falava assim, olha, nós estávamos ouvindo ele falar, não tinha como comer, ele multiplicou pães e 5.000 pessoas comeram. Poxa, se você ouvíssemos alguém falar isso, você vai, eu quero lá ouvir também ele, eu quero estar com ele. E só que isso ia gerando uma multidão que ia andando atrás de Jesus. Mas era uma multidão de interesseiros. E aí, quando Jesus olha essa multidão,
como Ele olha para nós agora aqui. Ele diz: se alguém vem a mim, o motivo que te traz a mim, mas se alguém vem a mim, e não aborrece o seu pai, porque está vindo a mim, ou aborrece a sua mãe, ou a sua mulher, ou até mesmo os seus filhos, irmãos e irmãs. Então, primeiro lugar, para muitos, andar com Jesus, seguir a Jesus, para isso requer uma renúncia até mesmo familiar. Para nós que estamos aqui no templo, todos nós aqui, acho que todos nós aqui, não nos enquadramos nesse texto. Porque eu nasci numa família já cristã. Meus filhos estão aqui, a mesma coisa. Guilherme também, a mãe dele já tem ensinado ele há bastante tempo. Acho que o mais próximo disso é o Guilherme. Raquel também, desde neném, já nasceu, nem chorava. Ela cantava louvores quando abria a boca, desde o nascimento. André, mesma coisa. Vitor, primo, o Flávio. Flávio não era da igreja não, ele passou para a igreja depois. Mas, então para a gente, você ir para a igreja, você começar a seguir Jesus, não teve que renunciar a nada, muito pelo contrário. Os meus filhos, a minha maior alegria da minha vida foi o dia da profissão de fé e do batismo dos meus filhos. Então, para eles, não tiveram que renunciar nada para confessar e seguir Jesus e andar com Jesus. Ele falou: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai. Então, os pais, não sei, mas eu sei que muitas pessoas passam por isso. Por seguir a Jesus, tem que negar os ensinamentos religiosos dos seus pais. E vi na minha experiência pastoral como isso é complicadíssimo. Me lembro aqui de uma irmã chamada Mônica. E essa irmã era de uma outra religião. E ela era liderança na sua religião. E quando ela teve um encontro com Jesus, sabe como? Lendo a Bíblia. Ela começou, isso que é interessante, por isso, meus irmãos, a melhor coisa que você pode fazer é ler a Bíblia e pedir Jesus para falar com você. Essa irmã, lendo a Bíblia, teve acesso à Bíblia, começou a ler a Bíblia, e ela começou a ver que o que a Bíblia ensinava não era bem o que ela aprendia na igreja dela. E as coisas que ela mesma estava ensinando, ela começou a ver que não tinha base na Bíblia aquilo. E ela começa a entrar numa crise. E quando ela diz que queria passar para a igreja evangélica, a família dela se levanta contra ela. Mas você é liderança. Você está na nossa religião, nós temos essa religião, a tradição familiar, você vai largar? É nesse contexto que Jesus fala aqui. É aquela pessoa que para seguir Jesus precisa de renunciar, muitas vezes, e infelizmente, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, a sua mulher e seus filhos, até, irmãos e irmãs. E agora ele vai dizer um outro passo. Em primeiro lugar, é necessário, muitas vezes, para seguir a Cristo, a renúncia familiar. A renúncia dos próprios amigos, das suas amizades. Muitas pessoas, quando têm encontro com Jesus, ela precisa renunciar a algumas amizades. Porque ela sabe que aquelas amizades não conduzem ela mais para os ensinos de Jesus. Então, quando você precisa de renunciar a uma amizade, às vezes você é muito amigo de uma pessoa, gosta muito daquela pessoa, mas você passa a ser agora amigo de Jesus e aprender de Jesus. E para isso, às vezes, é necessário você renunciar a amizades. Amigos, irmãos e irmãs. Mas ele vai dizer também a segunda renúncia, ou ainda a sua própria vida.
Agora ele vai trazer para uma circunstância ainda mais complicada. Agora não é renunciar só à sua família, os seus amigos, mas ele vai dizer, e ainda a sua própria vida. Se alguém vem a mim e não renuncia à sua própria vida, não pode ser meu. Aí ele vai usar uma palavra forte, discípulo. O mundo não tem falta de pessoas que seguem Jesus. Bilhões de pessoas no mundo dizem que seguem Jesus. Mas Jesus fala, é além de seguir. Ele vai usar uma palavra agora, ser meu discípulo. Uma coisa é a multidão que segue Jesus, por N interesses. Mas outra coisa são aqueles que se tornam discípulos de Jesus, que seguem as coisas que Jesus ensinou. E para isso ele vai dizer que é necessário até mesmo renunciar à própria vida. A própria vida. As profecias do futuro da igreja dizem que os dias que antecederão a volta do Senhor Jesus serão dias em que a igreja passará por uma grande perseguição. Aí eu já ouvi algumas pessoas que problema da hermenêutica, das interpretações. Não, a igreja não passará pela tribulação, é claro que vai passar. Jesus fala que esses dias serão tão difíceis que quase que enganaria até os eleitos. Então a igreja, quem são os eleitos? É a igreja. Então a igreja estará aqui. Ele diz que será dias de tanta perseguição como nunca houve e nunca vai ter depois, porque isso tudo vai redundar na própria volta de Jesus em glória e poder. E será necessário renunciar à própria vida. A própria vida. Hoje você não está aqui na igreja numa expectativa de cuidar da sua vida, né? Não, você fica em casa porque senão você pode morrer se você pegar Covid. E aí você está na sua casa com segurança. Daqui a um tempo, nós não poderemos mais estar na igreja por outros motivos. Por proibição de culto. Já está sendo feito aí uns testes, né? Em alguns lugares, proibindo o culto para ver como é que fica. Ele diz, se não negar a sua própria vida. Existem momentos em que ser discípulo de Jesus coloca a nossa vida em xeque. Ele fala, se não for assim, não pode ser meu discípulo. É por isso que Jesus vai dizer, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Porque a multidão só anda atrás de Jesus, e a gente vai ver isso na prática, porque aqui era momento de alegria, era momento de milagres que Jesus ia fazendo, e a multidão ia aumentando, ia seguindo ele, mais e mais pessoas ouvindo, interessadas em N coisas. Mas quando a gente percebe que as coisas foram ficando difíceis para Jesus, que começa ele a ser perseguido, nós começamos a observar também que essa multidão desaparece. Essa multidão desaparece. E até os seus discípulos que foram com ele para o Getsêmani para orar, não conseguia nem acompanhar ele na oração. Jesus chegou ao final dos seus dias sozinho diante do Pai. Cadê a multidão que o seguia? Ele vai dizer, se não renunciar pai, mãe, se for preciso, irmãs, irmão, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que você tem renunciado?
Ele vai dizer aqui, a nossa batalha, a nossa luta contra o pecado, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Que cruz é essa? Eu vejo, meus irmãos, nessa cruz a nossa constante luta contra o pecado. Cada um carrega a sua cruz e siga ao Senhor Jesus. Todo mundo tem que carregar e não é muito fácil. Cada um tem na caminhada as suas lutas, suas dificuldades. Ele vai dizer, cada um então deve carregar a sua cruz, as suas lutas. A cruz significa o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, o Senhor nos chama para uma vida de renunciar. A vida de um discípulo requer renúncia. E essa é a pergunta que eu faço para você. Alguma coisa é necessário você renunciar? Renunciar o pecado, né? Carregar a sua cruz, as suas lutas, as suas dificuldades. É necessário. Eu falo, se você não renunciar à sua cruz, você não é meu discípulo. Então, andar com Jesus sempre vai exigir renúncia. Renunciar a alguma coisa. Não há como ser um discípulo de Jesus e não precisar de renunciar a algo. Algo você vai ter que renunciar, isso é inevitável. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, que me seguir, não pode ser meu discípulo. Então, seguir a Cristo requer renúncia familiar, seguir a Cristo requer renúncia pessoal da própria vida, requer renúncia dos pecados, abandonar os pecados, lutar contra os pecados que estão, como disse o autor de Hebreus, que tenazmente nos assedia todo dia. Tem que renunciar todo dia, toma a sua cruz e siga. E seguir a Jesus requer cálculos, requer calcular. Ele vai usar aqui, nessa parábola, duas realidades. Uma de uma construção e a outra realidade de uma batalha, de uma guerra. Então, todos nós estamos nessa realidade. Ele vai dizer primeiro assim, olha só, qualquer um que pretende construir uma torre, qual é o homem que pretende construir uma torre? Que ele não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Começar uma obra requer cálculo. Seguir a Jesus também requer. Você precisa de, quando você vai seguir ao Senhor, você precisa de pensar assim, eu vou começar a construir uma vida nova. Será que eu conseguirei concluir isso? Você vai tomar uma atitude, você vai tomar um passo, através do seu batismo, da sua união com Jesus, mas ele vai dizer, é semelhante a um homem que vai construir uma torre, mas ele precisa antes de calcular para ver se os recursos deles serão suficientes para ele concluir aquela obra. Todo mundo gosta às vezes de brincar com obras de igreja, né? Diz que a igreja começa a obra e leva lá, aí quando uma obra demora, muitas pessoas costumam dizer que parece uma obra de igreja. Começa e leva 10, 20, 30 anos para terminar. Eu, quando calculava as minhas obras, eu não começava enquanto eu não tinha o dinheiro para fazer tudo. Eu fazia uma etapa, aí depois eu parava e ia juntar recurso para poder começar e saber que o dinheiro que eu tinha dava para terminar. Mas quando começar uma obra, já sei que o recurso que eu tenho vai dar para terminar aquela obra.
Porque realmente, irmãos, ele vai dizer que, se ele não tiver esse cuidado, verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não podendo acabar, todos que virem zombe dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. É uma cena muito triste, eu fico pensando muito nisso. Às vezes, quando eu passo numa cidade e vejo assim um prédio sendo construído, um prédio bonito assim, e você vê o prédio totalmente abandonado, parada a obra. Eu fico, sempre faz a gente indagar, né? Eu fico pensando assim, o que aconteceu? A pessoa começou toda essa obra, de repente essa obra parou do nada. O que gerou essa realidade? E aí você olha e você, poxa, o que é isso? Começou uma obra tão grande, às vezes é melhor fazer uma coisa pequena e concluir, do que querer fazer uma coisa grande demais e não ter condição de concluir. Se você conhecer a Deus, você vai calcular e você vai ver que você pode entrar nessa obra, mas você só pode entrar nessa obra de ser discípulo de Jesus na própria dependência de Deus. Abra a sua Bíblia, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Esta era a visão de Paulo. Filipenses capítulo 1, no versículo 6, ele declara: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Bonita forma como Paulo diz do dia da volta de Jesus, né? O dia de Jesus Cristo. Haverá um dia na história que será chamado do dia de Jesus Cristo. É o dia em que ele virá em glória. E Paulo chama esse dia de o dia de Jesus Cristo. E olha que lindo que ele diz aqui: eu estou certo que aquele que começou essa obra na sua vida, ele é capaz de aperfeiçoar na sua vida até o dia de Jesus Cristo. Então, quando você entra nessa empreitada, você só pode entrar sabendo como Paulo sabia aqui. Não por meus méritos, não por minha capacidade. Eu posso me tornar um discípulo de Jesus, não por meu mérito, mas eu sei que aquele que começou a obra em mim, que é o Espírito Santo, é o poder de Deus, é o agir de Deus, ele vai aperfeiçoar esta obra até o dia de Jesus Cristo. Então tem que ser bem calculado. E calcular que eu tenho o poder do Espírito Santo em mim, que começou essa obra, e ele começando, ele vai levá-la a cabo até o dia de Jesus. Essa obra será concluída pelo poder do Espírito Santo. Mas você precisa de calcular. Porque se você calcular errado, você nunca chega ao final. Porque se você se torna um discípulo de Jesus pensando assim: não, eu posso ser discípulo porque eu sou um cara bom, eu sou um cara excelente, eu sou uma pessoa idônea. Se você calcular baseado no seu eu, você jamais concluirá essa obra. Mas se você calcular baseado no ensino da palavra, como Paulo vai dizer aqui para a igreja de Filipenses: eu estou bem certo que aquele que começou essa obra na vida de vocês, ele vai concluí-la até o dia final. Nesse cálculo, você pode entrar para essa construção
de um caráter transformado por aquele que te deu a nova vida, o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Ele que começa essa obra, ele é capaz de concluí-la até o final. Diante desse cálculo, nós podemos entrar nessa obra. Mas se no seu cálculo você colocar assim, não, eu posso entrar nessa obra porque eu sou capaz, eu sou merecedor, ou eu sou uma pessoa idônea, por aí você não vai chegar, porque você está calculando errado. Ele vai dizer que o seu discípulo tem que saber calcular. E o cálculo não é baseado em nossos méritos, em nossas capacidades. Mas o cálculo é baseado naquilo que o Paulo diz. Estou bem certo de quem começou a boa obra, há de concluí-la em vocês até o dia de Jesus Cristo. Que dia que a igreja vai ser, que os discípulos de Jesus vão ser plenamente edificados no dia do Senhor Jesus. Ele fala, aquele que começou essa obra em vocês, ele há de concluí-la. Mas você tem que fazer o cálculo correto. O nosso cálculo ele é baseado na total dependência de Deus. Total dependência do Espírito Santo. Meus irmãos, o que era a lei para o Velho Testamento, o que era a lei para o judeu, a mesma importância que um judeu dá para a lei, a igreja deve dar para o Espírito Santo. Quando nós olhamos e lemos lá em Romanos, ele nos mostra isso. Que aquilo que era a lei, a visão que se tinha da lei, ela só pode ser vencida e concluída e vivida no poder do Espírito Santo, no viver no Espírito. E quando se vive no Espírito, o cálculo é completamente diferente. Ele vai dizer, aquele que quer seguir a Jesus deve saber fazer um bom cálculo. E o seu cálculo não pode estar baseado em si, mas está baseado e vivido na dependência de Deus. Eu sei, como o apóstolo Paulo vai dizer, que aquele que começou essa obra vai concluí-la no dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a obra na minha vida, na sua vida, ele vai concluí-la. E eu sei que para isso há uma dependência completa do Espírito Santo. Não é algo nosso, não é uma realidade nossa, mas é aquilo que vem de Deus para nós, para que seja concluída essa grandiosa obra até o dia de Jesus Cristo. Senão, as pessoas, não é isso que acontece? A pessoa entra para a igreja, a pessoa vai lá, batiza, mas aí continua vivendo a mesma vida, fazendo tudo de errado. E aí as pessoas que não são cristãs olham, como a gente ouve isso, né? Como eu ouço isso? E fulano fala que é da igreja, que é crente. Aí a pessoa fala assim, o que a pessoa quer dizer com isso? Ele fala que está fazendo uma obra de ser gente honesta. Só que é uma vergonha, porque essa obra não conclui. Você nunca vê a honestidade na pessoa. É mais ou menos semelhante ao que ele fala. É aquele que começa uma obra, mas ele não vê se vai ter condição de terminar. Nós só temos condição de terminar essa obra, que é espiritual, se for no poder do Espírito Santo. Não há outro meio. Mas se você calcular errado, você vai ser igual Jesus falou. Você vergonha, só levanta o alicerce, mas nunca conclui. Nunca conclui. Segundo lugar, Jesus vai dizer que você precisa de calcular para a guerra. Você precisa de calcular para a batalha. E a vida cristã é uma batalha constante. É uma batalha constante. Ele vai declarar para a gente, nós olhamos lá, quando o apóstolo Paulo vai dizer, revista de toda a armadura de Deus, para vencer o inimigo e sair firme.
Depois que ele fala da visão da família, das obras da carne, do fruto do Espírito Santo, ele nos manda: se revista da armadura de Deus, porque nós vivemos numa batalha. O capacete da salvação, meu irmão, você tem que ter uma certeza da sua salvação muito plena dentro da tua cabeça. A couraça da justiça que está em Cristo Jesus. Calçar os pés com a preparação do Evangelho. Onde você andar, vá com o Senhor. O escudo da fé para vencer os dardos inflamados do maligno. Ele vai dizer: se revista da armadura de Deus, porque é uma batalha. A vida cristã é uma batalha constante. E ele vai dizer aqui que é como um rei que, indo para combater outro, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. É impossível. A nossa batalha contra o inimigo, se for só a gente, é impossível. Mas no poder do Espírito Santo nós somos mais do que vencedores. Na presença do Senhor, no agir do Senhor em nossa vida, nós somos mais do que vencedores. Mas na sua força pessoal, é impossível. Como se olha para Davi e Golias, é impossível Davi vencer Golias, né? Davi de pequena estatura, Golias um gigante, é impossível. Mas Davi, ele sabia que a luta não era entre ele. Existiria uma realidade espiritual, era contra o seu Deus. E ele então vai para aquela batalha que aos olhos humanos era morte certa de Davi. Mas ele sabia com quem ele estava indo para a batalha. Então ele vai dizer: calcula com quem você está indo batalhar, porque se você for sozinho, 10.000 contra 20 é complicado. Aí ele vai dizer que ele deve primeiro fazer lá um cálculo, se com 10.000 ele vai poder enfrentar o que vem contra ele com 20. Caso contrário, estando o outro ainda longe, vai lá, manda uma embaixada e faz a paz, né? E deixa ser dominado, diz bandeira branca, não entra em guerra não, porque vai morrer. Calcular. Da mesma forma, irmãos, quando nós entramos nessa carreira de seguir Jesus, nós temos que calcular que isso só é possível no poder do Espírito Santo. Na dependência total de Deus, do agir de Deus e do poder de Deus, não por nós, mais de Deus e menos de nós, mais de Ti, Espírito Santo, e menos de nós. Que o Espírito Santo cresça, que Jesus cresça, que nós diminuamos. É necessário calcular, porque se você for sozinho, sem o poder de Deus, sem o agir de Deus, você não tem condição. Os discípulos de Jesus precisam de calcular, e quando ele calcula, ele sabe que só é possível entrar na construção se aquele que começou a obra estiver com você para concluí-la até o final. Com Cristo, com o Espírito Santo é possível. Você só pode entrar na batalha espiritual se você se revestir de toda a armadura de Deus, e você vencerá todos os dardos inflamados do maligno. Mas você tem que calcular que a armadura ela vem de Deus, e você precisa de colocá-la sobre a sua vida, porque você depende de Deus para a batalha. Jesus usa aqui, nessa parábola, duas realidades simples: uma construção inacabada, porque foi mal calculada, e uma guerra perdida, porque foi mal calculada. E nós aprendemos com Paulo que o cálculo correto é quando ele é feito no agir e no poder de Deus.
Ele fala, eu tenho certeza que aquele que começou com esse cálculo da boa obra em vocês, ele vai concluir esta obra no dia de Jesus. Até o dia de Jesus vai estar concluído. Calcule correto. Então, irmão, seguir a Cristo não é fácil, porque requer muitas vezes renúncia familiar. Seguir a Cristo requer renúncia pessoal até da vida. Requer renúncia do pecado, carregue a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo requer cálculos precisos, de que, na verdade, essa obra eu não posso concluí-la sozinho, eu dependo do poder do Espírito Santo de Deus. Nesse cálculo ela é possível. Essa batalha eu não posso vencê-la sozinho, eu só posso vencê-la se eu estiver com a armadura de Deus sobre a minha vida. Com a armadura de Deus, esse cálculo é real. E nós podemos dizer, como Paulo vai dizer ao final da sua vida: combati o bom combate. Foi uma batalha. Completei a carreira. E cheguei ao fim. Guardei a fé até o fim. Porque é pela fé que os discípulos de Jesus vivem e andam. Não por obras e por méritos e por capacidades pessoais, mas pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Tudo é realizado no nosso relacionamento com Deus pela fé. A nossa salvação é pela fé em Jesus Cristo. A conclusão da obra que nós começamos é pela fé no poder do Espírito Santo em nós. A conclusão da batalha é pela fé no poder de Deus, que nos dá a armadura espiritual para vencer os dardos da batalha. Tem que ser muito bem calculado. Senão, não conclui a obra. Senão, tem que pedir trégua antes, porque não tem condições de entrar na batalha. Então Jesus vai terminar aqui: se pois vocês não agirem como discípulos, ele vai terminar aqui dizendo: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo de Jesus requer uma renúncia. Eu me lembro de uma vez que eu me deparei com um discípulo de Jesus. Uma mãe lá na igreja de Lumiar, meus primeiros anos de ministério. Uma mãe chegou para mim e falou: pastor, vai conversar com meu filho, que meu filho não está bom da cabeça. Eu falei: ô, minha irmã, o que foi? Porque meu filho custou a conseguir um emprego numa estatal, né? E passou no concurso, e está ganhando muito bem. E ele falou que ele vai sair do trabalho. Eu falei: o que está acontecendo? Aí fui lá conversar com o rapaz, com o jovem. Meu irmão, tua mãe está preocupada, você falou que vai sair do seu trabalho. Eu falei: pastor, eu estou numa situação muito difícil. Eu passei nesse concurso, tudo está ótimo, estou ganhando muito bem, só que tem um problema. Eu estou tendo que assinar documentos que me fazem mal, que eu não gostaria de ter que assiná-los, porque eu não concordo. Então, é melhor largar esse emprego do que me sentir mal diante de Deus. Aí eu falei: rapaz, porque às vezes para a gente ser discípulo de Jesus tem que renunciar a algumas coisas. Eu falei: meu irmão, segue o caminho que Deus mandar para você, Ele vai te abençoar onde você for. Aí eu tive que voltar para a mãe e falar assim: olha, minha irmã, eu acho que o seu filho não está doido, não. Só que a atitude que ele está tomando, nem todo mundo toma. Porque seguir Cristo, multidão segue. Mas ser discípulo de Jesus é para poucos. E o que eu estou vendo no seu filho fazer é isso. Ele está indo com a consciência dele diante de Jesus. E se para isso for preciso ele renunciar a esse emprego maravilhoso, ele está decidido a renunciá-lo. Para ter paz com Deus. Para estar bem com Deus.
O que você tem renunciado por Jesus? Na sua vida e na sua caminhada, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, nos seus amigos, no meio dos seus amigos. Meu querido, se você diz assim, eu não tenho que renunciar nada por causa de Jesus, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você não é discípulo, não. Você segue, mas não é discípulo. Multidão segue Jesus, mas poucos são discípulos de Jesus. Ele fala, se não renunciar, não é meu discípulo. Não é meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Porque Jesus renunciou à glória. Renunciou a estar na casa do Pai. Ele se esvaziou e se tornou servo. Se renunciou para estar aqui com a gente, para nos amar e para se oferecer por amor a nós. Isso é algo que acontece na vida de todo discípulo. De alguma maneira, você terá que renunciar a algo e calcular bem as coisas, para não ser apenas um seguidor de Jesus, mas ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque à luz desse texto, grande multidão seguia, mas a essa multidão ele disse, se não renunciar, não pode ser meu discípulo. E ele termina aqui dizendo que é uma renúncia completa. Assim, pois, todo aquele que dentre vocês, da multidão que está aí me seguindo, não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Palavra de Jesus. Vamos cantar? Vamos pedir ao Senhor mais de ti e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Todo o seu amor, infinita humildade, se esvaziar da glória de Deus, da glória do Pai, para vir aqui e passar pelo que Jesus passou aqui no nosso meio. Servo de todos os irmãos. Mais de ti, Senhor. Jesus renunciou, e aqueles que são seus discípulos também precisam renunciar. Seguir a Jesus é fácil, seguir. Agora, ser discípulo de Jesus requer renúncia, requer andar no caminho dele, fazer o que ele fez, agir como ele agiu. Nisso serão conhecidos os meus discípulos pelo amor uns pelos outros. Senhor, eu quero mais de ti e menos de mim, renunciar o meu eu. Que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor apareça e que eu me constranja com a tua glória. Vamos louvar o Senhor, vamos clamar e vamos, na verdade, fazer esta oração. Porque este cântico é uma oração. É uma oração de consagração a Jesus. Se consagra o Senhor agora com essa canção. Mais de ti, que eu renuncie, se for preciso, meu pai, minha mãe, meus amigos, que eu renuncie o meu pecado, que eu renuncie a minha própria vida, o meu eu, que eu calcule que tudo para mim depende de ti, do teu Espírito Santo, da batalha, da tua arma espiritual. Mais de ti e menos de mim, Senhor. De ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim. Menos de mim e menos de mim. Mais de ti, mais de ti. De ti
Espírito Santo, de ti, Jesus, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, de ti, de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti, de ti. Aleluia. Irmãos, depois desta oração de consagração, nós estamos encerrando o nosso culto, nos consagrando ao Senhor. Não queremos ser seguidores, não queremos fazer parte do grupo da multidão de seguidores, mas queremos fazer parte do grupo dos discípulos que renunciam, que calculam, que vivem na dependência de Deus e que se tornam assim discípulos de Jesus Cristo. Levante suas mãos aos céus. Vamos invocar a bênção do Senhor
na dependência. Por isso que a gente levanta a mão para o céu. Tipo assim, dependo, Senhor. Porque pelos meus cálculos, sem sua bênção não dá. Não tem como. Precisamos da tua bênção. Amados irmãos, amada igreja, você que se reúne diante do Pai aí na sua casa, nós aqui na casa do Senhor, no templo, no lugar reservado para adoração, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor resplandeça sobre vós o seu rosto e vos dê paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça plena de Jesus, o nosso Salvador, que a alegria, a consolação, o domínio e o poder do Espírito Santo seja sobre vós, irmãos, e sobre todo o seu povo, não só hoje, mas até o dia de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, uma ótima semana. Todos, terça-feira, temos a nossa reunião de oração às 19h30. Quinta-feira o nosso estudo em Gálatas, na carta de Paulo à igreja da Galácia, na quinta-feira 19h30. Domingo pela manhã, escola dominical. Temos mandado aos irmãos todo dia a leitura para a revista da escola. A gente no domingo de manhã está estudando juntos, e à noite, se Deus permitir, estaremos juntos aqui para adorá-lo. Deus abençoe a todos, a graça e a paz, uma ótima e abençoada noite a todos, em nome de Jesus. Ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Boa noite, boa semana. Fica com Deus.